Fala aí, rapaziada. Hoje vamos começar a estudar eletricidade. Bom, eletricidade, a própria palavra, né, te lembra um pouco o elétron, e elétron te lembra ali o átomo. Quando você olha para a estrutura do átomo que você conhece, você vê que você tem algo lá dentro do núcleo que a gente chama de próton, cuja carga é positiva. Você tem também ali dentro o nêutron. O nêutron não tem carga, né? Então, diferente do próton, ele tem a massa até parecida, mas não tem carga, nem positiva nem negativa. Então esse é o nêutron. Se você pegar aqui, orbitando ao redor, como você está vendo, se movimentando, você vai ter justamente os tais dos elétrons. E esses caras possuem cargas negativas. Quando você lembra da gravidade, o que você se recorda? Que quando um objeto, por exemplo, aqui na Terra cai, ele cai com a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, etc, etc. Tudo que você estuda antes. Mas você vê que na gravitação você tem atratividade. Você vai ter uma massa, que é o seu corpo, ou que for um objeto, o planeta Terra, que também tem massa, e uma massa atrai outra massa. Por isso que um ali quer ir em direção ao outro. São coisas atrativas. Quando você fala da eletricidade, já é um pouco diferente, porque você tem cargas diferentes, como se fosse uma massa positiva ou uma massa negativa, vamos dizer. Então isso gera algumas pequenas diferenças. Por exemplo, se você considerar aqui carga positiva em relação à carga positiva, você vê que elas estão se repelindo. Então, quando as cargas são iguais, assim como negativa com negativa, o que você vai ter é uma repulsão elétrica. Um se repele em relação ao outro. Quando você tem já uma carga aqui positiva com uma negativa, aí parece muito com a gravidade. Você vai ter uma carga que atrai a outra. Então, cargas diferentes, já ouviu falar disso, né? Que os diferentes se atraem. As cargas diferentes se atraem, de fato. Ok? Então, você não pode esquecer disso. Cargas iguais se repelem. Cargas diferentes se aproximam, se atraem. Então, eu imagino que você vai se perguntar a seguinte coisa. Tudo bem, no núcleo atômico, a gente tem uma porção aqui de próton, nêutron, nêutron, próton, mais nêutron, pode ter um montão. Se tem tanto próton ali dentro, ou seja, tantas cargas positivas, por que eles ficam confinados ali dentro daquele núcleo? Porque deveriam se repelir. Como a gente viu aqui, positivo com positivo se repele, não deveria estar junto. É diferente de você ter ali basicamente os átomos com os seus elétrons ali em volta, fazendo o quê? Meio que orbitando como se fossem planetas ao redor do Sol, porque estão sendo atraídos, como os planetas são ao redor do Sol. Mas no caso ali, você vai ter coisas que deveriam estar se repelindo. Não é que não haja repulsão. Existe a repulsão, sim. Os prótons aqui dentro, ó, estão se repelindo. Só que você tem uma força na natureza que, não por acaso, ela é chamada de força forte. Ela é tão forte, ela consegue vencer a força de repulsão elétrica ou eletromagnética e consegue manter aqueles caras todos unidos. Então, é um tipo de força mais forte ainda, tá? Então, é só uma curiosidade. Eletrostática. Quando você fala de eletricidade, tem dois tipos. Um, quando você analisa os elétrons, os prótons, as cargas em geral, objetos carregados, um em relação ao outro, mas numa situação mais estática, mais parada, como que um atua em relação ao outro. Tá? Nesse caso, a gente chama de eletrostática, né? Tem a ver com a palavra estática. Quando você tem elétrons que já estão em movimento, a gente já chama de algo dinâmico, algo que tem movimento. Aí é a eletrodinâmica que vem depois. Primeiro vamos falar da eletrostática. Bom, veja aqui que você vai ter umas situações aqui estranhas e engraçadas, né? O gato ali que ele tá cheio de bola no corpo, o cara que joga a bola no gato e a bola agarra, e o garoto que fica com o cabelo arrepiado. Quem nunca viu essa situação onde o cabelo fica arrepiado? Isso porque você tem aqui uma coisa chamada de gerador Van der Graaf. Esse gerador, ele basicamente, de maneira bem sucinta, é uma esteira que tem um dente lá que consegue arrancar carga elétrica, conforme você vai fazendo manualmente ou, se for elétrico também, ele vai passando numa esteira lá num garfo. Quando ele faz isso, ele começa a roubar carga, roubar carga, roubar carga, roubar carga. Então você imagina que ele vai roubando carga negativa e aqui ele vai acumulando, por exemplo, carga positiva. Ele vai separando essas cargas. O que vai acontecer é que quando o garoto chega com o cabelo lá perto,
o cabelo dele tem átomos. A gente é feito de átomos, então ele vai ter muitas cargas positivas e negativas, ele vai ter muitos átomos. O que vai tender a fazer é ver tanta carga positiva aqui nessa ponta, que ele vai começar a fazer o quê? Acumular carga negativa ali, ó, sendo super atraída por essa carga positiva, esse excesso que tem aqui. Então vai haver uma aproximação, uma tendência. Só que tem um problema ao mesmo tempo. O problema é que você vai ter o garoto ali com muitos fios de cabelo. Ele tem muitos fios. E todos eles ali vão estar com carga o quê? Negativa. O que eles vão querer fazer? Como todos estão negativos, eles vão querer se afastar. Então por isso que você vê esse lance de ficar arrepiado, porque na verdade os cabelos estão querendo se afastar uns dos outros. Então eles ocupam ali, ó, um volume enorme do espaço, tendendo a se afastarem uns dos outros, porque eles estão com a mesma carga. Quando você olha aqui, por exemplo, nessa segunda imagem, o camarada ali friccionando a bola, a bexiga, na própria roupa, o que ele está fazendo? Ele está roubando carga. Então você imagina, vamos dizer que ele faz isso e rouba carga, que a bola fica positiva. Quando ele joga a bola positiva no gato, o que vai acontecer? O gato tem pelos. Esses pelos ele tem cargas positivas e negativas. O que vai acontecer é que tem tanta carga, por exemplo, positiva na bola, que as cargas negativas do pelo do gato vão fazer o quê? Vão querer atrair. E nisso acaba juntando, porque a gente já viu, positivo ou negativo tende a atrair. E é por isso que na primeira imagem aqui, o gato fica doido, sem entender o que está acontecendo, porque as bolas estão carregadas, simplesmente grudam no corpo dele, no pelo dele, e fica dessa forma. Então você tem ali esse estudo, né, da atração, da repulsão, que tem a ver justamente com essa parte da eletrostática. Você está analisando o que está acontecendo ali numa situação em que as coisas não estão em movimento, formando, por exemplo, uma corrente elétrica, que você já ouviu falar. Bom, o valor de uma carguinha elétrica. Você tem ali um único prótonzinho, né? E um único elétronzinho. Cara, é muito pequeno. O elétron é muito menor e muito mais leve do que um próton. Mas quando você fala de carga, eles possuem a mesma carga. Mesmo o próton sendo maiorzão, mais maçudo e tal, em termos de carga elétrica, que é uma outra coisa, eles são iguais. O que vai mudar de um em relação ao outro? Se você notar, ó, mais, menos. O que vai mudar é a carga. Quando você fala de prótons, por exemplo, um objeto carregado positivamente, você está falando de carga positiva. Quando você fala de elétron, carga negativa. Quando você observar aqui esse 10 a menos 19, você tem que entender o que significa isso. Você vê que o número ali é mais ou menos, depende se for carga positiva ou negativa, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Por que você escreve dessa forma? Porque você simplesmente tem esse número ridiculamente pequeno, que está falando de um próton ou um elétron. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, meia Coulomb. Brincadeira, né? Pô, você não vai escrever um troço desse. Dá para fazer conta um inferno, porque é muito zero, você vai se confundir, vai contar errado, é muito chato. Então, na verdade, você não usa isso. Isso não é útil, isso não é prático. O que você faz? Você junta todos esses caras aqui numa base 10 e fala que tem o quê? 19 casas. Ou seja, como são 0,00, você coloca o número negativo ali para simbolizar isso, menos 19. Então, a carga é muito pequena, como você vê. Então, se for positiva é essa, se for negativa é essa daqui. Você vê que a unidade é Coulomb. Por que Coulomb? Em homenagem a esse cidadão aqui, que é o Charles Augustin de Coulomb, que foi um físico francês muito importante, estudioso da eletricidade, contribuiu bastante, e ele tem uma lei chamada Lei de Coulomb. Bom, vamos falar agora sobre eletrodinâmica. Como você já viu no nome, já foi falado antes, eletrodinâmica tem a ver com dinamismo, com movimento. Então agora eu tenho interesse em que as cargas se movimentem, que façam alguma coisa, que fluam por algum lugar. Quando você olha uma situação muito comum na sua vida como esta daqui, onde você tem um cidadão mexendo no interruptor, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, algo acontece, certo? Você tem ali uma espécie de chave em que ela pode ficar desconectada ou você pode conectar ali uma na outra. Quando está desconectada, você meio que corta o movimento dos elétrons. Os elétrons estão andando. Vamos supor que eles estão andando. Pô, ele chega ali e não tem nada. Então não tem para onde ele. Como é que ele vai para o outro pedaço aqui, ó, do fio, por exemplo, se não tem nada?
Quando você fecha, não. O elétron está andando, ele pode continuar andando. Então você vê que tem uma lógica aí. A lógica é que há uma coisa que flui, que nesse caso é a carga elétrica, no caso da eletricidade. Muito mais fácil você tirar os elétrons ali do átomo, fazer eles se moverem do que no núcleo, que tem aquela força forte que eu falei. Então os prótons são mais difíceis de se mover do que os elétrons. Na eletricidade, você consegue fazer os elétrons se moverem. Quando eles se movem, é eletrodinâmica. Estamos falando agora de, por exemplo, corrente elétrica. Então você vê que quando você aperta, desliga. Desligou porque abriu a chave. Você aperta de novo, você fecha a chave e os elétrons conseguem fluir. Tanto que se você olhar os desenhos aqui, ó, vai perceber que os elétrons vão andando, passam pela bateria, ó, consegue seguir seu caminho, acende, acende e pronto. Quando a chave está aberta, ó, já não passa. Entendeu? Na outra figura é a mesma coisa. Ó, ele vai passar, acendeu, acendeu e vai voltar. Se a chave, por exemplo, abrir aqui, ó, não vai ter como passar, por exemplo. Você já percebeu? Se o fio aqui, ó, como você está vendo, está rompido, está aberto, também não tem como acender a lâmpada. Você vai perceber isso quando o fio estiver aberto. Ó. Ele vai estar aberto daqui a pouco, nessa região aqui, ó. E quando estiver aberto, ó lá, está aberto. Não tem como ele passar, a lâmpada não acende, só de cima. Então você vê que tem a ver com esse movimento ali, ó, da energia elétrica, ou seja, dos elétrons, da corrente elétrica. Vai fazer fluir ali e depositar energia, por exemplo, na lâmpada e fazer ela acender. Corrente elétrica. Bom, no caso da corrente elétrica, o que você vai ter aqui? Você vai ter uma coisa fluindo, que são as cargas elétricas, especialmente os elétrons. Como é que eles fluem? Repara que você tem aqui o átomo. E no átomo você tem cargas negativas, que ficam ali ao redor. Se você der energia para algumas dessas cargas negativas, ou seja, os elétrons, você consegue fazer com que elas escapem, saindo de um átomo e indo para o outro. E se você continuar ali dando essa energia, você consegue fazer que eles fiquem migrando, 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 até chegar a algum local. Se nesse local você tiver cargas positivas, e aqui você tiver uma polaridade negativa, então aqui você tem um polo o quê? Negativo. Aqui você tem um polo positivo. Onde é que você viu isso? Uma pilha. A pilha não é assim? Na pilha você não tem ali uma parte em que ela é negativa e outra que ela é positiva? É isso mesmo. É a polaridade da pilha. Então aqui você tem uma polaridade. Onde aqui você tem cargas negativas, certo? Que elas vão fluir na direção de quem? Das cargas positivas. Porque lembra, carga negativa é atraída pela carga positiva. Então é natural que elas façam esse caminho. E isso acontece porque você tem uma fácil movimentação entre os átomos até chegar onde tem uma carga positiva, por exemplo, atraindo elas. Então, nisso você consegue formar o quê? Uma corrente elétrica, uma coisa que vai fluindo, por exemplo, através de um fio. Isso nos leva até os materiais condutores e isolantes. O que é um material condutor? Pô, é um fio. O material condutor é um material em que você consegue ter facilidade com que os elétrons se movam. Todo material é assim? Claro que não. Tem materiais melhores e piores. Os melhores são os condutores, metais, por exemplo. Os piores são os isolantes, borracha, por exemplo. Então, quando você olha aqui um condutor isolado, você vai perceber que ele vai ter o quê? Um condutor, por quê? Porque ele vai ter essa parte de cobre, por exemplo, um fio de cobre. Só que, pô, você não pode meter a mãozão no fio de cobre, assim, você vai tomar choque. O que você coloca ali por segurança, até para isolar dentro de um conduíte um fio do outro, você coloca uma isolação. Você pega esse material aqui, por exemplo, algum tipo de plástico, de borracha, que é isolante, e faz uma capa nele para não ter esse problema. Aí você vai ter diferentes tipos. Você vai ter um fio, por exemplo, aqui, tem um condutor, ele é mais robusto, você vê que ele tem vários pedaços ali, ele é mais grosso, e você vai ter uma camada de isolação aqui, com uma camada em volta de outra camada de isolação, tem dupla camada ali, porque ele é mais robusto. Você vai perceber que aqui você já tem um cabo multipolar, esse cabo aqui, na verdade, é como se fossem dois cabos juntos, que você tem algum propósito para usar eles, e você coloca uma capa branca aqui no caso e uma azul, por quê? Porque senão um encosta no outro, pô. Aí não adianta nada, vai virar um fio só. Você tem que isolar eles, então você usa um material isolante e mais um aqui para encapar todos eles ali ao redor. Agora, tem condutores melhores do que os outros. Por exemplo, a gente usa muito cobre, porque o cobre é excelente condutor. Ele é o melhor? Não necessariamente. Quando você fala de um processador, de um computador, você vai perceber que é bem douradão ali os pinos. Por quê? Porque basicamente são feitos de ouro. Então, o ouro conduz melhor, conduz mais rápido, conduz com maior eficiência a eletricidade, os elétrons, do que o cobre. Então, por isso que ali você especificamente usa o quê? Usa o ouro, um material mais caro, mais refinado.
Por isso que você não bota fio de ouro na sua casa, porque ia custar absurdamente caro. E você vê que, por exemplo, em relação à proteção individual ali, que você vai ver o cara, às vezes, na Light, ou alguma operadora de distribuição de energia ali, ele está lá num poste, trabalhando e tal, ele tem toda uma segurança, ele coloca lá todo o material, o capacete, coloca tudo, coloca a luva de borracha, por quê? O cara está trabalhando com milhares de volts, está trabalhando com correntes elevadas, ele não pode vacilar e colocar a mão nua ali no negócio, então ele usa que materiais? Materiais isolantes, para tentar isolar ele do quê? Da eletricidade, fazer com que a eletricidade não flua pelo corpo dele. Material semicondutor. Esse material ele é extremamente importante atualmente. Por quê? Porque você vive hoje num mundo que é eletrônico. Você tem toda hora na sua mão o quê? Você vai ter lâmpada eletrônica, você vai ter seu celular, seu smartphone, você vai ter computador, notebook, TV, tudo. Basicamente, hoje em dia vai ter algum tipo de circuito, vai ter algum tipo de processador, vai ter algum tipo de circuito integrado. Praticamente tudo tem. E tudo isso é feito baseado em materiais ali que são conhecidos como semicondutores. Por exemplo, aqui você tem um átomo de silício, né? Então, o silício é um material importante porque ele tem propriedade semicondutora. Tá? O germânio também tem. Qual é o barato desse material? É que ele não é nem isolante e nem condutor, ele é as duas coisas. Dependendo de como você estimular ele, dependendo de como você fornecer energia para ele, ele pode se comportar como isolante, não deixar passar nada, nenhum elétron, ou seja, nenhuma informação, ou como você vê aqui nas imagens, ó, ele às vezes vai passando, ó. Algumas coisas vão passando, algumas coisas vão fluindo, porque ele deu algum tipo de energia para o material e o material se comporta agora como um condutor. Então, é um material que você consegue manipular. Ele não é só uma coisa ou outra. Dependendo do seu interesse, eu quero passar um elétron, e o elétron na eletrônica ele é uma informação. Importante, ele é uma informação. Ele faz cálculos. Então, o que você faz ali é, eu quero que passe a informação. Então, você dá a energia e ele, pum, passa. Eu não quero. Tira essa energia e ele não passa. A ideia é essa. Então, você vai ter vários materiais. Você vai ter transistores, você vai ter diodos, você vai ter capacitores, você vai ter circuitos integrados, processadores, etc. E aí vem o mais louco, que é o material supercondutor. O supercondutor, por exemplo, um dos primeiros que foram descobertos foi o mercúrio. Só que foi o mercúrio com apenas 4 Kelvin de temperatura, muito próximo do zero absoluto. O mercúrio é um material, é um metal, ele é condutor normal. Só que quando você coloca ele com uma temperatura tão ridiculamente baixa, você faz ele ter uma propriedade de supercondução. Como que o material conduz? Você tem um fio, como você viu, e tem os elétrons, certo? Só que o próprio fio ele é composto de um material que deixa assim passar eletricidade, deixa assim passar o elétron, mas ele tem resistência interna. E é por isso que o fio faz o quê? Ele esquenta, né? Se você deixar ali a corrente passando num fio, o que acontece com ele? Ele esquenta, o nome disso é efeito Joule. Você cria calor por causa da passagem dos elétrons, você perde energia. Seu objetivo não é perder energia. Seu objetivo é que ele flua sem nenhuma resistência. Só que todo material normal, ele tem resistência. Por melhor que ele seja, por mais que seja o ouro, por exemplo. Já o material supercondutor, ele praticamente zera essa resistência. Então ele consegue fazer com que a coisa flua sem perda nenhuma, sem perda de eficiência. E isso gera algumas situações meio incríveis, assim. Por exemplo, quando você aproxima aqui um ímã de um material supercondutor, ou seja, altamente resfriado, e, por exemplo, tem material supercondutor que nem sequer ele é condutor, como uma cerâmica. Uma cerâmica não é condutora à temperatura ambiente, mas quando você coloca ele a uma temperatura muito, muito baixa, a cerâmica ela se comporta com supercondutividade, o que é muito louco. E quando faz isso, por exemplo, você consegue ter a levitação magnética. Você consegue fazer o ímã ficar ali levitando por causa dessa interação muito doida que acontece entre um e o outro. Você pode ver aqui na terceira imagem, ó, isso acontece de forma tão extrema que ao colocar aqui um material supercondutor, né, o nitrogênio líquido, ele consegue ficar tão frio que ele meio que gruda, ó. Você vira o ímã ao contrário e ele consegue vencer a gravidade, e ele fica preso como se tivesse uma cola ali, ó. Você vê que tem uma distância entre eles, ó, não está encostado no outro, não é um ímã grudado no outro, mas ele fica preso a uma certa distância que você consegue virar e ele vira junto. É muito doido o negócio. Isso leva também a aplicações que já existem hoje em dia, que são as levitações magnéticas em trilhos. Se você tiver uma espécie de trilho, como você está vendo nessa imagem aqui à esquerda, você percebe que você consegue fazer o material supercondutor fazer o quê? Se mover em relação a esse trilho. Como se fosse um trem mesmo, exatamente como um trem, só que é um trem por levitação
magnética. Isso é muito louco, né? Porque você consegue perceber que ele simplesmente vai indo perfeitamente e não tem perda. Como esse material ele é supercondutor, você tem essa facilidade, né? E você não ter perda de eficiência. Então ele é super eficiente. Bem interessante, né? Então por hoje é isso aí. Espero que tenha aprendido alguma coisa e vamos para a próxima.